aí galera, beleza? O Dijon na área que apareceu aqui agora, pessoal, e vamos continuar a nossa química orgânica, beleza? A química orgânica é super essencial e é uma das matérias de química que mais cai, é um dos conteúdos que mais cai no vestibular, galera, é isso mesmo, tá? Então vem comigo, sem enrolação, a gente vai conseguir ver todos os conteúdos de química orgânica e todas as funções orgânicas que são necessárias para o vestibular e mais exercícios, beleza? Vamos lá, pessoal, comigo e let's go! Pessoal, eu tenho os hidrocarbonetos, que é a primeira função orgânica que a gente tem. A primeira função orgânica de muitas outras. Eu tenho outras funções orgânicas oxigenadas também, por exemplo, álcool, enol, fenol, cetona, aldeído e assim por diante. Ácido carboxílico, éter, éster, etc. Aí vem as nitrogenadas, amina, amida, tudo mais, tá, pessoal? Você sabe que o carbono faz 4 ligações. 1, 2, 3, 4, beleza? E pode ser, claro, as 4 simples, uma dupla e 2 simples, no caso, né? A gente pode fazer também com o carbono uma tripla e uma simples, ou, por final, 2 duplas, beleza? Então, sempre fazendo 4 ligações no total, não importa com quem, belezinha? Então, olha aqui, galera, os hidrocarbonetos é a primeira classe que eu tenho aqui e ela simplesmente trabalha só com carbono e hidrogênio. Claro que para ter química orgânica eu preciso de carbono e hidrogênio, certo? Então, olha aqui, ó. Substâncias apolares, que são os hidrocarbonetos, né? Obviamente, então eles são insolúveis em água, eles não se dissolvem na água, certo? Então, insolúveis em água, insolúveis em water, H2O, man, yeah, tá? Então, insolúveis em água, porque, né, pessoal, a molécula de água é polar e a molécula do hidrocarboneto é apolar, logo não vai ser possível solubilizar os dois, ok? Misturar mesmo ali os dois, se solubilizar eles, ok? Então, isso não é possível. Derivado do petróleo, o hidrocarboneto também ele vem, a maior parte dele, do petróleo, e lá do petróleo a gente pode tirar lá, por exemplo, né, matéria-prima para fazer tinta, matéria-prima para fazer plástico, matéria-prima ali que são os gases, né? No caso ali o gás metano, etano, propano. Então vários gases de cozinha também, o butano e o pentano. Eu tenho a gasolina que eu posso tirar do petróleo, eu tenho querosene, eu tenho óleo diesel, eu tenho várias outras coisas do petróleo que são muito úteis no nosso cotidiano. Isso é muito legal, galera. Então, Camigol, olha aqui que doideira. Separados em classes agora os hidrocarbonetos. Mas como assim classes? Eles são separados em alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, cicloalcanos, cicloalcenos e por último aromáticos, tá? Então são os principais que a gente vai ver e a gente vai começar a ver. Mas antes de começar simplesmente com alcano, eu quero só ver com vocês o seguinte, a nomenclatura da química orgânica, isso mesmo, dos hidrocarbonetos e das outras funções. Como que a gente faz a nomenclatura deles? Pessoal, olha só que doideira. Eu tenho, claro, que uma molécula com um átomo de carbono só, ela vai ter um sufixo chamado met. Isso mesmo, met. Esse é o sufixo para moléculas com um átomo de carbono. 2 átomos de carbono, eu tenho lá um prefixo, desculpa, não é sufixo, não é prefixo, tá, pessoal? O prefixo é que vem antes, tá bom? Então eu tenho aqui 2 carbonos, é o que vem et. Então, como por exemplo, etanol. Etanol começa com et porque tem 2 carbonos na molécula do etanol, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, com 3 carbonos, eu tenho já uma diferente, é o prop, né? Então eu tenho o meu prefixo prop, P-R-O-P, certo? Prop. Com 4 átomos de carbono, já a minha molécula ela já vai começar com um outro prefixo, que é o but. O but, galera, but. É o but, beleza? But, né? Não é but, mas but, tá? Então eu tenho but. E os 5 lá, galerinha, 5 carboninhos, vai ser o quê? Pente, né? O Brasil é pentacampeão, não é pentacampeão, pente. Então eu tenho o pente, galera. Pente é penta, ok? Beleza? Eu tenho 6 átomos de carbono. 6 átomos de carbono ali vai ser X. A gente queria o X, eu não queria. Pois é, então, aí, ó. Então a gente tem o X, o hexa, beleza? A gente tem aqui um prefixo com 7 átomos de carbono, que se fosse o hexa e viesse o próximo hepta, quem sabe, né? Então a gente seria heptacampeão. Então, hept, ok? Então, H-E-P-T, hept, ok? E eu tenho, claro, 8 átomos de carbono, que no caso aqui a gente pode dar o nome de oct.
então eu posso ter oct também. Show de bola? Belezinha, galera, muito easy busy, like a cheese, lemon squeeze. Então vem comigo, repete comigo de novo lá. Então, 1 carbono met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 ept, 8 oct. Então, met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct. Aí vamos até 8 só, tá bom? O 9 é non e o 10 é dec. Mas a gente não precisa ver isso aí agora, tá bom? Tá bem tranquilo. Olha lá, pessoal. Esse aqui, eu acabei de escrever para vocês o nosso prefixo. Isso mesmo, tá? O prefixo é esse aqui agora. Depois do prefixo, pessoal, depois do prefixo, a gente vai colocar agora o infixo. Então eu tenho o infixo agora no meio. O que é o infixo? Né? É o que vai no meio da nomenclatura. Então, só pode ter 3 tipos de infixo em toda a química orgânica. Quais são? É o an, em e in. Presta atenção aqui. Ao can, nos, ao sem, nos e ao sim, nos. An, em ou in. Por isso que separa em 3 classes ali também. Então a gente pode colocar an, são as moléculas que só fazem ligação simples entre átomos de carbono, certo? A gente pode colocar o en, né, que pode fazer ligações duplas, pode ter as moléculas ligações duplas entre átomos de carbono, certo? Então já vai ter o en no meio do nome, no infixo. E eu tenho, galera, o in, que aí no caso, claro, você já sabe, é uma ligação tripla entre átomos de carbono. Pega só, entre átomos de carbono. Então eu tenho, galera, in aqui, obviamente, em e an. Então eu tenho in, ligação tripla entre átomos de carbono. Esse é meu infixo, tá? Então o meu infixo tá aqui bem bonitão. E depois do infixo a gente tem o sufixo. Agora sim o meu sufixo. Sufixo. Quem que vai ser o meu sufixo aqui, pessoal? Sufixo, na verdade, tá? É o que vai por último. Então, se eu tenho hidrocarboneto, ele vai terminar com O. Então, o meu sufixo vai ser sempre no hidrocarboneto O, beleza? Então, eu tenho uma molécula com um átomo de carbono, eu vou ter o metano. Então, eu tenho gás metano. Olha aqui, etano. Etano, né? Se fosse com ligação dupla, professor, eteno, né? A gente já mudaria já o nosso infixo ali, belezinha? Então, bem tranquilo, propano, butano, pentano, hexano e assim por diante, beleza? Então é assim que dá o nome aos hidrocarbonetos. Vamos a alguns testes aqui pra gente dar os nomes? Então, Camigol, vamos começar com os alcanos. Olha só. E vamos lá, pessoal, voltando aqui com vocês. Olha só um quadro novinho em folha para vocês aqui agora, começando com os alcanos, como eu tinha prometido. Então vamos lá. Alcano, pessoal, tem, né, no caso, o infixo an, ou seja, só tem ligações simples, beleza? Ligações simples. Show de bola. Beleza, pessoal? Agora, Camigol, eu tenho um átomo de carbono só. Qual que é o prefixo? Met. Beleza? Prefixo lá é met. Ok, então vamos lá. Prefixo met. Agora, o infixo é... já que eu estou mexendo com alcano, só tem ligação dupla entre átomos de carbono, eu tenho então an. Show de bola. Beleza, an. Agora, pessoal, depois do an, como é um hidrocarboneto, ele termina com o. Então, metano, esse é o nome dele. Agora, com 2 átomos de carbono interligados entre si, e claro, cada átomo de carbono fazendo então 4 ligações, então esse aqui está fazendo 3 com hidrogênio, mais uma com esse outro carbono, 4 ligações, obviamente, né? Então, ok, pessoal. Então, vamos lá. Eu tenho met, et, eu tenho et aqui, certo? Esse é o nome dele, né? O prefixo dele. O infixo só tem ligação simples entre átomo de carbono, é an, certo? E o O no final, mostrando que é um hidrocarboneto. Olha esse aqui, met, et, prop. Tem 3 carbonos, né? 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos nessa fórmula de bastão, como eu tinha falado para vocês nas aulas anteriores, certo? Então eu tenho prop, 3 átomos de carbono, an, né? O meu infixo é an, e o O no final, formando então a molécula do propano. Aqui embaixo, met, et, prop, but, tenho lá então but, an, e daí o O no final, porque é um hidrocarboneto. But, an e o hidrocarboneto. Tá? Aqui, galerinha, 5 átomos de carbono, né? 5 vezes campeão é penta, né? Então, pente,
an, pente, an, né? E no final, o como hidrocarboneto. Beleza, muito fácil. Easy busy like a cheese lemon squeeze, guys. Agora, né, copia lá bonitinho, dá um print no quadro lá, que vamos para as ramificações agora, inserir elas na molécula, beleza? As ramificações, ele vai ter como IU no final da ramificação. Professor, o que é uma ramificação? Primeiro, pessoal, antes da gente saber o que é uma ramificação, eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero que você entenda que nesse caso eu tenho, pessoal, a cadeia principal, que ele vai de um ponto, ou seja, de um carbono até o outro, e no meio do caminho surge um outro ponto para um outro lado. É como se eu estivesse indo de uma rua a outra, só que tem uma entrada para uma outra rua. Então essa é uma ramificação. Isso mesmo. A ramificação é uma, digamos assim, é uma estrada para outra dimensão, uma estrada para outro lugar. Belezinha? Eu tenho então que ir de Curitiba até São Paulo, por exemplo. Porém, tem uma rua aqui, uma avenida, que segue para outra cidade. Então, pessoal, eu tenho que dar nome a essa outra rua, beleza? Então, eu tenho minha cadeia principal, que é com o maior número de carbonos possível. Vou pegar até uma corzinha aqui agora, né? O maior número de carbono possível, que é, né, essa aqui, pelo jeito. Então, eu tenho lá um carbono, 2, 3, 4. Essa é a minha maior cadeia. Ou eu posso contar simplesmente 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. Tá vendo que é o maior número de carbonos que eu posso? Então, beleza. Eu não posso pegar essa cadeia aqui, ó. 1, 2, 3. Esse caminho eu não posso pegar porque é muito pouco carbono, então eu não posso pegar ela. Eu tenho que pegar com o maior número de carbono, a maior distância. Então vamos lá, caminhou. Eu tenho essa cadeia principal. Pronto, defini minha cadeia principal. Se eu definir minha cadeia principal, eu tenho que definir também a minha ramificação, que é essa aqui. Essa ramificação tem quantos carbonos nela? Um só, muito bem. Então nessa ramificação aqui, ó, eu tenho um carbono só. Então vamos lá. Primeiro eu dou o nome para ramificação e depois eu coloco o nome da cadeia principal. Primeiro a ramificação, depois a cadeia principal. Olha lá o nome dele, como é que vai ser? Então vamos lá. Aqui fica no carbono de número 1, 2, então a minha ramificação, ela começa no carbono 2, certo? Eu vou ter que indicar onde está a ramificação, então indica lá. Então, no carbono de número 2, tracinho, eu tenho lá o meu carbono ali. E se é um carbono só nessa ramificação, eu coloco o prefixo met. E depois, como é uma ramificação, eu coloco a nomenclatura il. Então, ó, metil. Então, 2-metil, indiquei aonde está esse carbono, essa ramificação, e depois eu coloco o nome da cadeia principal, que tem quantos carbonos? Met, et, prop, but. Agora a conta normal. Então, eu tenho 4 carbonos na cadeia principal. But não tem ligação dupla entre átomos de carbono. É an, e no final é um hidrocarboneto. Logo, um O no final. Tudo bem? Aí sim, pessoal, 2-metilbutano. É assim que ficou o nome da minha molécula. Belezinha? Fechou. Agora essa aqui. Eu tenho, claro, que descobrir qual é a minha cadeia principal. A minha cadeia principal, pessoal, vai ser, olha só, aquela que tem o maior número de carbonos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Show de bola. Vamos contar para baixo? 1, 2, 3, 4, 5, é a mesma coisa. Então não tem problema. Eu posso contar daqui também? Posso, né? Eu sei que eu posso, certo? Olha só, pessoal, detalhe. Por que aqui é o 2? Por que eu não contei daqui nessa outra molécula? Olha só. 1, 2, 3. Ih, muito longe para a ramificação. Tem que ser o lado mais próximo da ramificação para contar a cadeia principal. Então eu tenho que contar daqui ou daqui, tanto faz. Porque, ó, 1, 2, 3, cheguei na minha ramificação. E aqui, 1, 2, 3, também cheguei na minha ramificação. Então, olha só, pessoal, comecei a colocar a minha cadeia principal. E essa é minha cadeia principal, certo? Minha cadeia principal é tudo isso. Ok, guys, então vamos lá. Eu tenho a minha ramificação que está aqui embaixo, tenho que dar nome à minha ramificação e qual posição ela está. 1, 2, 3, certo? Então, no carbono de número 3, eu tenho o meu met, et. São 2 carbonos na ramificação. Então, 3-etil, aí eu vou colocar met, et, prop, but, pente. Então, pente aqui, porque são 5 átomos de carbono, certo? Não tenho ligação dupla ou tripla entre carbonos, então eu vou colocar
e eu não tô vendo nada de diferente de carbono. Então eu vou colocar um O no final, porque eu sei que é um hidrocarboneto. Belezinha? Fechou, pessoal. Então esse ficou o nome. 3-etilpentano. Ó, 3-etilpentano. Belezinha? Ficou assim então, pessoal. Ok? Então, pessoal, vamos pro próximo vídeo. É nóis. E vamos lá, vamos pros alcenos agora. Camigol.